Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje veremos um pouco sobre a redação empresarial e oficial. Lidamos com textos regularmente em nosso dia a dia. Entretanto, devemos dar maior atenção aos textos que são agrupados na área da redação empresarial e oficial, pois é a partir deles que executamos nosso trabalho e comunicação com empresas e órgãos públicos. Eu sou o professor Rodrigo e vou ajudar vocês aqui em mais uma aula de redação empresarial. Vamos lá? Bom, ao final dessa aula vocês terão conhecimentos que permitirão conhecer as principais características dos textos da redação oficial empresarial e adequar a escrita, o estilo a esses textos, esse tipo de linguagem que é característico desses textos, que são utilizados nas empresas. Bom, como primeiro aspecto que nós vamos focar aqui na nossa aula, vamos pensar em 4 características principais dos textos da redação oficial, que são a impessoalidade, a padronização, a concisão e o nível de linguagem. Falando um pouquinho mais sobre cada um. Pensando aqui no conceito de impessoalidade, o que seria isso? A impessoalidade é a ausência de marcas de juízo de valor ou opinião ali expostas no texto ou na sua fala. Aplica-se no texto a partir de um uso mais afastado e da conjugação verbal na terceira pessoa, normalmente, ou na segunda pessoa, com uma redução no uso dos adjetivos também nesse discurso. Então, vamos aqui pensar nessa diferença entre esses dois enunciados. Eu acho que a pintura está ruim, versus faz-se necessário retocar a pintura. Perceba que o primeiro enunciado, ao utilizar a primeira pessoa, nós estamos pensando aqui em um caráter de julgamento, em algo que eu acho, no meu ponto de vista, que essa pintura não está adequada. Quando você afasta essa linguagem através do uso pronominal e da conjugação verbal, isso parece a narrativa ou o apontamento de um fato concreto da realidade. Faço necessário retocar essa pintura. Não é mais apenas um eu acho, mas é um fato concreto de que a pintura necessita de retoque. Vamos pensar agora então na padronização. O que seria essa padronização? Ela diz respeito às características mais ou menos estáveis de um documento ou de uma forma que circula nessas empresas, desses gêneros textuais que circulam nas empresas. Então aqui a gente vai pensar nas estruturas como margem, como cabeçalho, assinaturas, timbres, formas de datação. Vamos pensar em todas as estruturas mais ou menos combinadas de maneira social ou dentro ali das empresas para o uso interno e externo na comunicação. Então vamos pensar aqui tanto nas características pré-estabelecidas de aparência e também na questão de estrutura do texto. Nós sempre iremos pensar que um texto ele tem as partes razoavelmente estáveis. Por exemplo, um relatório vai ter lá suas partes de introdução, desenvolvimento e conclusão, bem definidas. Você não pode começar um relatório pela conclusão para depois apresentar lá no final o que seria de caráter introdutório. Logicamente, tem uma ordem pré-estabelecida e que tem uma funcionalidade e por isso se estabeleceu dentro das empresas essa prática. Podemos pensar também no critério de concisão. E o que seria essa concisão? É o dizer aquilo que você precisa dizer com o mínimo possível. A economia de palavras para que a sua mensagem chegue com o menor número de ruído ao seu destinatário. Então a gente vai pensar que sempre iremos focar no que é essencial para a transmissão da mensagem. Por exemplo, contrastando esses dois enunciados. Tendo em vista os fatos ocorridos na semana passada, fomos obrigados a cancelar a reunião de hoje. Perceba como esse enunciado é bem longo e poderia ser resumido da seguinte maneira: por conta dos eventos da última semana, a reunião de hoje está cancelada. Perceba que muitas vezes, em busca de rebuscar nosso discurso, de fazer uma fala um pouco mais elaborada, imaginando que isso talvez trará uma impressão mais positiva sobre nós, às vezes nós enfeitamos demais o discurso, o que aumenta a possibilidade da inserção de ruído. Por isso o critério da concisão é tão interessante, tão importante, porque ele traz para o nosso discurso apenas o que é essencial para o entendimento da mensagem. E nós temos que pensar também na questão do nível de linguagem. E o que seria esse nível de linguagem? É adequar a linguagem ao tipo de conteúdo que está sendo transmitido. Como estamos falando aqui de um conteúdo sendo transmitido no contexto empresarial, estamos falando
por consequência, de um conteúdo formal, né, que está no caráter pro lado da linguagem formal e não do informal, da linguagem coloquial, como nós dizemos. Então, percebam a diferença entre esses dois enunciados, se eles fossem emitidos pelo seu chefe. Renato, solicito que você preencha a papelada até, no máximo, estourando sexta-feira. Versus: ao senhor chefe de departamento, solicito que Vossa Senhoria preencha os relatórios de rendimento com prazo final da tarefa para sexta-feira. O segundo enunciado, apesar de mais longo e um pouco mais rebuscado, ele também traz uma seriedade maior. Ele traz um caráter de urgência maior, muito mais adequado ao caráter também que rege as relações do ambiente empresarial, que rege as relações ali de uma empresa, ok? Então, pensando, né, nesses critérios e pensando no que já é estabelecido dentro das empresas para uso, nós vamos pensar agora nos modelos de redação empresarial que nós mais utilizamos. Na apostila de vocês, nós temos vários exemplos, mas aqui eu destaquei 2 que são essenciais para nós conhecermos hoje em dia: o e-mail e o memorando. O memorando um pouco mais em desuso, mas o e-mail muito em voga, cada vez mais em voga no mercado de trabalho. O e-mail, com o advento da internet, ele foi ganhando o espaço de outras comunicações e serve inclusive como meio de transmissão de diversas dessas comunicações empresariais. Então é importantíssimo que nós tenhamos conhecimentos da sua estrutura, de como elaborar um e-mail com o tom adequado, considerando aquelas 4 características de concisão, de impessoalidade, da padronização e do nível de linguagem, considerar isso para elaborar o e-mail de uma maneira adequada ao ambiente de trabalho. O memorando, por sua vez, ele é um documento de circulação interna das empresas, que era muito mais utilizado, inclusive anteriormente aos e-mails, mas que serve também como documento de registro e para comunicações mais rotineiras, né? Normalmente ele é elaborado em um papel timbrado, já característico da empresa, com a marca, com o logo, e já é praticamente preenchido, né, apenas pelos seus funcionários. Então vamos aqui comparar essas 2 características dos 2 documentos. Percebam que, em questão de estrutura, eles até se parecem um pouco. E isso é legal da gente perceber como esses documentos, muitas vezes, as partes deles compartilham as suas funcionalidades. Percebam que no e-mail nós temos ali no campo o remetente é sempre um endereço de e-mail, enquanto no memorando nós temos para quem é enviado, né? Que seria o setor e o nome do destinatário. Isso aqui, no e-mail, nós temos a questão do vocativo que inicia, da saudação inicial que inicia o e-mail. Normalmente, quando enviamos um e-mail para um amigo, nós digitamos lá: e aí, beleza? Como você está? Algo do tipo. Como vai a família? Aqui na redação empresarial, nós vamos sempre pensar no registro formal, nas marcas que ajudarão a construir a linguagem formal do nosso texto. Então vamos pensar aqui em algo como prezado, aos responsáveis, a administração, um pronome de tratamento, tá? Nós sempre iremos procurar trazer ali um caráter mais formal a esse primeiro vocativo, essa primeira saudação do nosso e-mail. Nós também temos, para ambos os documentos, no caso, temos ali uma parte destinada ao corpo da mensagem, que seria exatamente o que nós iremos comunicar, o que nós iremos solicitar, tá? Então isso tanto no e-mail quanto no memorando vão ser campos que são bem semelhantes em tom, inclusive também semelhantes no uso da linguagem. Considerando novamente o contexto de formalidade empresarial, nós vamos pensar na linguagem formal e evitar coloquialismos e expressões regionais ou gírias, qualquer coisa que traga essas marcas da oralidade para o nosso texto. Por fim, o e-mail vai trazer uma despedida. Normalmente nós optamos por algo um pouco mais formal, novamente, como atencioso, grato, cordialmente, tá? E aí, depois dessa despedida, uma assinatura com o timbre da empresa, com uma marca, com a marcação do cargo ocupado, algo que vai ser semelhante ao que estará no início, né, do memorando. Você aponta qual que é o setor que está emitindo da empresa e assim na sua despedida, no final do memorando, você vai trazer apenas a sua despedida, também no caráter formal, também
optando pelas formas atenciosamente, cordialmente, e uma assinatura que será seguida normalmente de um timbre ou de algo ali que está já num campo específico embaixo do papel, já marca a empresa e normalmente endereço, ramo, coisas do tipo, dados da empresa em específico, ok? Mas, novamente, só ressaltando, a diferença do memorando para o e-mail. O e-mail ele vai ter ali uma padronização que vai depender do provedor de internet que você utiliza ou do provedor de e-mail que você utiliza, enquanto o memorando ele vai ser ali um documento padronizado internamente pelas empresas que seguem um padrão mais ou menos fixo entre elas, que foi estabelecido conforme o tempo. Então vamos aqui praticar um pouco, galera. Então você está escrevendo um e-mail para um cliente importante. Há alguns dias, o setor comercial de uma grande empresa entrou em contato com a imobiliária que você trabalha, buscando um imóvel comercial para expandir os seus negócios. Toda a negociação e o acerto de documentos estão sendo tratados via e-mail oficial. E isso está sendo feito a fim de garantir a formalidade do processo. Baseando-se em seus conhecimentos e no que foi apresentado nessa aula, selecione a alternativa mais adequada para solicitar o envio da documentação faltante. Letra A. Solicita-se cordialmente que os documentos escritos no arquivo em anexo sejam enviados para a finalização do contrato. Letra B. Infelizmente, ainda tem alguns documentos faltando para finalizar o contrato. Você poderia me enviar? Letra C. Verifiquei que ainda pode faltar alguns documentos. Vocês poderiam enviá-los, por favor? Letra D. Como o prazo já está apertado, solicito que a documentação seja enviada com caráter urgente, para que eu possa dar prosseguimento ao contrato. Ou letra E, ainda faltam alguns documentos. Poderiam me enviar, por gentileza? Descrevi o que está faltando no arquivo em anexo. Bom, para quem acompanhou a aula aqui, essa resposta pode ser até parecer um pouco confusa, algumas frases nós usaríamos no cotidiano, no nosso dia a dia, mas a alternativa correta é a alternativa A. Por quê? Porque tratando-se de uma comunicação oficial entre empresas, é necessário manter os princípios da impessoalidade e da formalidade. Então note que aqui, na alternativa A, nós usamos a forma verbal na terceira pessoa, seguida de um pronome reflexivo aqui, justamente para não marcar essa pessoalidade. Além disso, há toda a questão da formalidade da linguagem, respeitando as normas e pedindo com o máximo de respeito possível, fazendo a solicitação com o máximo de respeito possível no caso. É de extrema importância a familiarização, então, com esses modelos razoavelmente fixos da redação empresarial entre as empresas e internamente das empresas. É interessante, inclusive, quando vocês adentrem um novo ambiente de trabalho, procurem os modelos, procurem aonde estão guardados os modelos de memorando, procure saber se há um modelo de assinatura para os e-mails, porque é muito importante, visando uma boa impressão e uma boa comunicação internamente nas empresas, vocês conhecerem esses modelos e conhecer os padrões adotados na empresa que vocês trabalham para poder melhor se adequar a esse uso, ok? Então, quanto mais lermos também, sempre que surgir uma dúvida, hoje em dia tem internet. Quanto mais nós lemos sobre esses modelos e sobre esse tipo de escrita, melhor também nós podemos escrever. Vocês podem procurar exemplos, procurar outros e-mails, procurar memorandos, tirar ideias para vocês desenvolverem uma escrita própria e, a partir disso, usufruir dessas ferramentas no mercado de trabalho. Chegamos ao final de mais uma aula sobre redação empresarial. Não deixe de acessar a plataforma Saiba Mais para obter outros conteúdos para estudo e outras dicas para aprofundar no tema da aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!